Bom dia a todos mais uma vez. Parecesse. É um prazer muito grande estar aqui para a gente Porque juntos na primeira hora do dia, no primeiro momento, poder adorar ao nome do Senhor. Fala, José, bom dia, meu irmão, beleza? Hoje está a câmera ligadinha no lugar certo, né, Zé? Isso aí, meu irmão. Simon, tá no breu ainda, Simon. Ligou a câmera, mas tem que abrir. Ah, grande Joana, liga a luz. Bom. Vamos adorar então o nome de Deus? Vamos cantar, vamos louvar a pra gente Deus. ver ele saindo. Vou soltar um hino aqui que a gente gosta muito de cantar, né? Então eu quero ver vocês cantando. Pode cantar aí de casa que ninguém vai ouvir, é só botar no mudo. Então vamos adorar o nome de Deus cantando o hino Meu Farol. E lembrando, Não, galera, não. câmera ligada aí ao longo dos 10 do culto para a gente poder ganhar os pontos aí, galera. Pera aí, deixa eu soltar Deixa eu aqui. pegar o segura aí pra gente pegar o lenço. Pera aí, compartilhar minha tela. Quando eu soltar o vídeo aí, quando você começar a ouvir o áudio da música, dá um joinha aí no WhatsApp para eu saber que vocês estão ouvindo direitinho, tá bom? Eu queria só pra gente ver se a gente Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Meu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde temo que virá, pois de manhã sei que meu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for. Te pedimos, ilumina este mar. Pedimos e nos guia. Te pedimos, ilumina e nos guia. Este mar. Te pedimos, ilumina e nos guia. Este mar.
eu te servirei, meu farol, meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás, aonde for. Amém, amém. Deus seja louvado aí por essa música. Que Deus seja sempre o nosso farol. Beleza? E aí? Fala, dona Deise. Veio visitar a gente hoje. Que bom que você está aí com a gente. Bom dia. Oi, Deise, bom dia. Tá ouvindo a gente aí? Fez, colega. Se estiver falando, tá no mudo, hein? Que fez? Beleza. Bom, nesse momento, a gente é o momento dos nossos pedidos, nossos agradecimentos, né? Então, vou dar a oportunidade aí para vocês, para que a gente possa colocar, né, aqui para o nosso grupo de oração. Afinal de contas, nós estamos aqui nos encontrando para orar juntos, não só para ouvir a mensagem, mas para orarmos juntos. Então, se você tem algum pedido, algum agradecimento especial para fazer, esse é o momento. Zé, pode começar. Segura assim. Diga assim, Sam, certinho, para eu poder te ver. Ninguém? Não tem nenhum pedido de oração, nada? Então, hoje, gente, o pedido de oração será pelas boas amizades, né? Que Deus esteja afastando as influências ruins dos nossos filhos. Verdade, verdade. Mais alguém? Nada? Gente, vamos acordar, gente. Bora acordar, pô. Beleza, Otávio. Tamo vendo, mas tem que abrir esse vídeo, meu garoto. Tem que abrir esse vídeo. Abrir esse vídeo para ganhar os pontos aí. Tio Luciano, Oi, eu fala tenho lá. pedido para os meus primos. Beleza. Algum motivo especial? É, é um agradecimento, entendeu? Entendi. E também que A saúde dele, a ele sabe que tá com ele tá com suspeita de saber que ele é autista, mas Ah, é que meu primo ele tá com suspeita de autismo. Entendi. E também eu quero convencer o meu primo aí no domingo, na verdade, na praça, né? Vai Show. ser desbravador por um dia. Muito bom. Isso que eu ia falar. Aproveita e já chama para levar para a praça lá de Araçatiba no domingo. Não sei quem ouviu aí já o carro de som passando na rua. Ontem já passou 2 vezes, hoje vai passar de novo, divulgando isso aí pelas escolas aí no centro da cidade. Muito bom. Vamos orar assim. Qual é o nome do seu primo, Lara? O Bento e o Murilo que eu quero convidar. Tá bom. Vamos orar por eles então. Aí sim, hein, Otávio? Tirando essa camisa feia aí, o resto tá ótimo esse vídeo aí. Bom, eu também quero agradecer a Deus porque a gente está aqui se encontrando de manhã cedinho, né, para adorarmos o nosso Deus. Quero pedir que vocês orem pela minha família, que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria, nos ajudando, nas nossas lutas. Quero pedir que vocês orem pelo nosso clube. A gente está começando da melhor maneira possível, que é orando, né? O nosso clube oficialmente começou ontem, né? O ano de 2024, mas que vocês desde já orem para que Deus possa nos proteger, nos abençoar, nos guiar, nos conduzir, para que possamos todos juntos, né? Um dia alcançarmos os céus. Beleza? Mais alguém? Estão me ouvindo? Agora sim, Joana. Deixa eu falar para vocês, agradecer a Deus por nós estarmos aqui todos reunidos em um só objetivo.
E peço a vocês que orem também pelo o pai do Simon, né, o Eucides, que ele está em coma, teve um acidente de AVC, né, Uhum. e aí ele se encontra em coma, e aí as famílias chegaram e quiseram ver o Simon, e aí eles estão aqui vendo aí esse negócio de justiça que a gente está ainda agilizando, Uhum. né, que dê tudo certo e que Deus possa estar no controle de tudo. Beleza, vamos orar sim pelo pai do Simon, né? Uhum. O nome dele é Eucídio, tá? Ficou com a Eucídio. sequela, ele ficou com a sequela muito grave e eles estão vendo aí para ver, e os pessoal são de Minas, para Aham. poder ver se leva ele para lá, mas aí ele não está ainda assim, Em não condições, está né? falando, não está consciente, entendeu? Não, O beleza. estado dele é crítico. Vamos orar aí para poder Deus ver o que faz. Vamos orar sim. Vamos orar pelo Eucídio, sim. Beleza. Mais alguém? Não? Então tá bom. É, Jonathan, você ia falar, amigo? Não? Não tá. Bom dia, Alana. Chegou aí agora na câmera pra gente. É, vamos orar então. Alguém, Vivi, ora pra gente? Joana, lembra de desativar o seu áudio. Fazer o quê? Eu desativo aqui, Vivi. Desativar o áudio. Já fiz aqui. Aí, Já fiz aqui. oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estar aqui hoje reunidos, Pai, em teu nome. O Senhor sabe cada pedido que vai no coração de cada desbravador, de cada mãe, de cada pai que está aqui hoje. Senhor, te pedimos uma bênção especial pelo nosso clube, pelo evento que nós vamos ter e por esse ano inteiro, Senhor, que temos pela frente, muitos desafios, que o Senhor esteja nos protegendo, nos guiando. Peço, Senhor, pelos responsáveis que estão aqui, pelos pais, pelas mães, que esteja dando paciência, Senhor, para eles, sabedoria, para que a gente possa educar nossos filhos nos teus pés, Senhor. Essas coisas eu te peço, te agradeço, em nome do teu filho amado, Jesus. Amém. 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 Amém, povo. Muito bom, muito bom. Bom, mais uma vez quero agradecer aí a presença de todos, mas em especial a presença do pastor Ricardo, que bondosamente aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente nessa manhã. Para quem não conhece, alguns já conhecem o pastor porque estiveram com a gente no acampamento do ano passado, né, no Limite, o primeiro No Limite Serra e Mar, né, e o pastor Ricardo foi lá, foi orador do acampamento para a gente, junto com o acampamento foi feito junto com a igreja dele, a igreja de Fonseca, né? E hoje, bondosamente, aceitou nosso convite para estar aqui conosco. Pastor, muito obrigado mais uma vez, viu? Pastor Ricardo já é um grande amigo, já está se tornando um grande amigo nosso, amigo da nossa família. Então, quero agradecer de verdade, de coração, aí a sua presença, pastor. É contigo, a gente tem, deixa eu ver aqui o tempo certinho, a gente tem mais, a gente só tem 15 minutos. Tá com o áudio fechado, pastor, tá no mudo. E aí, deu certo agora? Agora sim. Todo mundo me ouvindo aí? Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada coração aí. É muito legal essa iniciativa, né? De nós levantarmos aí na madrugada para poder estudarmos a palavra de Deus. Eu agradeço aí a oportunidade, para mim é sempre um prazer poder participar com vocês numa atividade como essa. Agradeço o Luciano aí pelo convite. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje, ele está relacionado com santificação, né? Primeira coisa que a gente precisa compreender dentro desse contexto é que nós, nós quando o pecado entrou no mundo, houve um rompimento, né? Esse rompimento,
ele até então não existia. Por quê? Logo no primeiro capítulo de Gênesis, ali, no verso 31, a palavra de Deus diz assim, olha, quando Deus termina a sua criação, né, e viu Deus que tudo o que fizera era muito bom. Então, era tudo muito perfeito. O ser humano, ele não tinha tendências e nem vontade de pecar, de errar. Era tudo muito bom mesmo. Nós não conhecíamos o mal. Quando o pecado entra, o que que acontece? Houve um rompimento. A mente humana, ela foi violada. Então, quando nós compreendemos isso, há pouco tempo, um rapaz me ligou e falou assim: Ah, pastor, olha só, eu estou num debate aqui, eu queria saber sobre, por exemplo, um bebê. Esse bebê, ele, ele é pecador, uma vez que ele não entende nada, ele não consegue se pronunciar e tal. Então, eu falei para ele o seguinte: nós já nascemos em pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, todo ser humano que nasce aqui já nasce em pecado. E a criança, ela cresce desenvolvendo esses um comportamento que não é um comportamento divino, né? Vamos dizer assim. Ou seja, por exemplo, se existe dentro de um local ou numa sala um garoto brincando com um monte de brinquedo espalhado naquela sala ali, um menininho de 3 anos brincando, de repente chega um outro garotinho, uma visita, né? E aí o garotinho vai ali e pega um daqueles brinquedos para brincar. Esse menino, ele vai ali, ele solta tudo que ele está fazendo, ele vai em direção àquele garoto, ele toma o brinquedo dele, ele põe a mão para trás e diz assim: Olha, é meu. Então, é um ato egoísta, né? Quem ensinou essa criança a ser egoísta, né? Então, nós temos que entender que o pecado já está em nós. Quando nós entendemos isso, a gente precisa compreender agora o plano da salvação. João diz que quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para os seus. O que são os seus? Quem são os de Jesus? Não é isso? Então, a Bíblia diz que sem Jesus, nada do que existe existiria. Sem Jesus, a criação, o ser humano, nada existiria. Então, todos os seres humanos, eles são de Jesus. Então, nós somos o quê? Criaturas de Deus. Mas, João, ele diz ali também, olha, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. No entanto, aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Então, quando você tem um contato com a palavra de Deus, quando você entende que existe um Criador, que você foi criado por Deus, que existe o plano da salvação, que você vai ver um dia Jesus voltando, e você aceita essa palavra para a sua vida, agora então você se torna um filho de Deus. Você aceita Jesus como teu Salvador, ele morreu sim na cruz do Calvário, e eu estou aguardando a volta de Jesus, eu entreguei. Esse processo, ele se inicia aí. Por quê? Jesus, quando deixou esse mundo, ele falou assim, olha, é necessário que eu vá para que venha o Consolador. E o Consolador, ele tem um objetivo específico. Qual seria? Convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Isso é um processo. Esse processo, ele se dá durante toda a vida, todo o período que nós estivermos aqui nessa terra. E aí é o processo conhecido como um processo de santificação. Por quê? Quando você aceita Jesus, agora você se torna um filho de Deus, né? João, ele diz que isso aí que nós nós não temos o direito, mas nós temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E isso é muito legal. Por quê? Porque dentro desse processo
nós temos um relacionamento íntimo com Jesus e vivemos esse relacionamento diariamente. Então, a revista que nós estamos lendo durante essa semana, esse período aí dos 10 dias, isso faz parte também do processo. Mas como assim faz parte do processo? Por quê? Porque é o seguinte, o que nós precisamos compreender? A palavra de Deus diz que a carne, ela luta contra quem? Contra o espírito. Então, é necessário que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo, ele precisa estar em nós. Nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Jesus, certa vez, percebendo a angústia ali dos discípulos, perguntando, olha só, Senhor, qual seria o dia da tua vinda? Jesus fala, o dia, a hora, ninguém sabe, somente o Pai. E aí eles perguntam algumas coisas e entra ali em Mateus 24, onde eles dizem assim, mas Senhor, então fala para nós, quais serão os sinais? E Jesus começa a descrever os sinais. Né? Ele fala que vão ter guerras, rumores de guerra, nação contra nação, e ele descreve o mundo que nós estamos vivendo, a loucura que nós vivemos hoje, é o tempo em que Jesus descreveu que estaria muito próximo, que ia se anteceder a sua volta. Então, nós já vivemos esse período, mas uma fala de Jesus me chama muita atenção. Jesus, ele fala para os seus discípulos, ele fala para mim, ele fala para vocês, olha, vocês precisam mudar. É necessário que haja uma mudança de comportamento. Quando em Mateus, no capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, os pacificadores, os que choram, os que buscam justiça. Ele diz assim, esses verão a Deus, esses serão salvos, esses participarão da eternidade. Então, existem algumas coisas que a gente precisa desenvolver na nossa vida, e isso é o quê? É um processo de santificação. A gente começa a trabalhar isso. Mas Jesus fala assim, ó, o que me chama a atenção, ele diz assim, olha, nem todo aquele que me reconhece como Senhor, né, que me chama de Senhor, entrará no reino dos céus. Então, isso é perigoso. Por quê? Se eu perguntar aqui, vem cá, quem aqui tem Jesus como Senhor da sua vida, levanta a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui, quem aqui está aguardando a volta do Senhor Jesus? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Todo mundo levanta a mão. E quem aqui tem Jesus como Senhor da sua vida? Todo mundo levanta a mão. Mas Jesus vai e ele mete essa aí para a gente e fala assim, ó, nem todo mundo que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus, vai participar da salvação. E aí você fala assim, ué, mas como assim, Jesus? De que maneira, como é que você fala isso aí para mim? E aí, o que eu vou fazer? De que maneira eu posso entender que estou salvo? Não é isso? E ele ainda fala assim, olha, é necessário que haja uma mudança de comportamento, não é assim? Então, essa mudança de comportamento, ela tem que ver com hábitos, ela tem que ver com costumes, com comportamento, com vestimenta, alimentação, tudo que a gente faz, a gente tem que estar focado nisso aí. E ele fala assim, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Ou seja, é necessário não só uma dependência, porque depender, você pode falar assim, eu dependo de Deus. Não só essa dependência, mas uma busca pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida, uma busca para que tudo esteja caminhando de acordo com aquilo que eu entendo que está sendo feito, né? Eu entendo o quê? O que eu entendo na minha vida? Eu, particularmente, pastor Ricardo, eu estou aqui nesse mundo por um período
que eu não sei quanto tempo é, eu vou viver é, mais alguns anos e tal. No entanto, eu tenho um foco, um objetivo, uma meta, um alvo, que é o quê? Alcançar a vida eterna. E eu estou nesse processo. Quando eu aceito e acredito que Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, quando isso acontece comigo, eu já iniciei o processo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele me convenceu. Olha que legal. Se você está aí agora com a Bíblia aberta, com a revista do teu lado, com a tua tela ligada, acompanhando isso aqui, é por quê? Porque isso aqui é um ato que não tem que ver com uma vontade humana, mas com a vontade de Deus. Então, quem te colocou dentro dessa condição agora, nesse momento? O Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está em você. Ele está trabalhando e você aceitou essa proposta. Não, eu vou acordar mais cedo, um pouco, eu vou entrar na live, eu quero assistir, eu quero ouvir. Isso aí não é um ato humano, isso aí tem que ver com uma influência do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha dessa maneira para nos santificar a cada dia. Não existe assim, agora eu estou santificado, pronto, legal. Não, você tem que ter um relacionamento, você tem que desenvolver essa comunhão, e essa comunhão, ela se dá através de duas coisas, que é a leitura da palavra de Deus e a oração. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então, eu pergunto, a pergunta é a seguinte: de que maneira eu vou assimilar é, essa fala de que eu preciso ler a palavra de Deus e eu preciso orar, né? Eu preciso conversar com Deus, eu preciso me explicar para Deus. É muito simples. Você, quando ora, você entra em contato direto com Deus. Mas qual é o tipo de oração que você faz? O que você costuma falar com Deus quando você ora? Pastor, eu oro legal. Uma vez eu estava pregando num congresso jovem, e aí depois um jovem veio falar comigo, porque eu estava falando de Daniel. Aí ele falou, pô, pastor, eu estou igual a Daniel, eu oro 3 vezes ao dia. Aí eu, pô, que legal, cara, 3 vezes ao dia ele é. Eu falei assim, ele falou assim, eu oro de manhã, eu oro na hora do almoço e eu oro quando eu vou dormir. Aí eu falei assim, e quando você ora, o que você fala com Deus? Quanto tempo você fica conversando com Deus? Aí ele falou, geralmente, quando eu oro de manhã é quando eu vou comer alguma coisa. Então, eu falo ali, ó, Senhor, abençoe o alimento que eu vou comer, em nome de Jesus, amém. E aí, eu falei, e ao meio-dia, assim? Ele falou, não, também quando eu vou comer. Eu agradeço ali, eu falo, Senhor, eu agradeço pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Aí eu falei assim, e à noite? Ele falou, a noite já é diferente, é quando eu vou dormir. Eu agradeço pelo dia, Senhor, muito obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Então, e eu falei assim, mas você ora todo dia isso aí? Ele eu oro isso aí. Ele repetia o quê? A mesma coisa. Você acha que isso aí é desenvolver um relacionamento com Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Então, é complicado você se colocar numa condição de, eu sou igual a Daniel, porque eu oro 3 vezes, sendo que, na realidade, você não ora, você está agradecendo, né? Por exemplo, se você agradece e se você pede, ó, isso é uma maneira de se relacionar com Deus, pedir, aí quando está precisando e agradecer quando você recebe. Isso aí é você se relacionar com Deus, isso é você estreitar sua comunhão com Deus, isso é você desenvolver uma intimidade com Deus. Não, de forma nenhuma, claro que não. Desenvolver um relacionamento com Deus tem que ver com o que você vai falar para Ele, o abrir o coração. Existem coisas, vou falar uma coisa assim, bem simples, por exemplo, ler a Bíblia.
Você gosta de ler a Bíblia? Essa pergunta é uma pergunta retórica, né? Você gosta de ler a Bíblia? É maneiro ler a Bíblia? Porra, é top, pastor, eu me amarro, cara, eu fico alucinado quando eu estou lendo a Bíblia, é uma coisa assim muito igual quando você, tipo assim, vai para um rodízio de pizza. O que que é melhor, ler a Bíblia durante 1 hora ou ficar num rodízio de pizza? O que que vocês acham, né? São duas coisas completamente diferentes. Ah, pastor, são completamente diferentes. Mas qual é o prazer que você sente quando você lê a Bíblia? Então, se você não sente prazer em ler a Bíblia, você tá passando por uma dificuldade espiritual. Aí você pode falar assim, pô, pastor, como assim? Né? Porque ler a Bíblia não é uma, não é uma coisa assim satisfatória, né? Você não sente prazer nisso aí. O ser humano é carne e ler a Bíblia tem que ver com o espírito, entendeu? É algo espiritual, é algo divino, é Deus falando para você. Então você não sente esse prazer. Você tem dificuldade, você começa a ler a Bíblia, ó, por exemplo, nós estamos no mês de fevereiro, né? Hoje é dia 23, não é isso? Então, em que parte do ano bíblico você está? Aí você fala assim, caramba, eu nem comecei meu ano bíblico ainda. Então você não vai fazer o ano bíblico, né? Puxa vida, nem se for um requisito para cartão, alguma coisa. Então, você, tipo assim, não sente prazer. Você, por exemplo, durante o sábado, você vai para a igreja, à tarde você vai na reunião do clube, e aí, quando chega a noite, você fica doido que chegue logo à noite para fazer suas coisas. Aqui, não é uma coisa que a gente sente prazer, a leitura da Bíblia. Então, na minha oração, eu entro com essa fala para Deus. Eu falo assim, ó, Senhor, eu estou com uma dificuldade. Por quê? No meu processo de santificação, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. É uma leitura pesada. Quando eu vou ler, eu fico meio assim, eu sinto sono, eu não consigo avançar. Quando chega ali naquela parte da genealogia, onde isso. Então, eu converso com Deus abertamente. Entendeu? Assim como eu converso com Deus quando eu estou, Senhor, eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso que tu esteja presente. Então, eu preciso inserir Jesus, eu preciso inserir Deus no meu dia a dia, em tudo que eu vou fazer. Ó Senhor, eu me amarro em ir para esse lugar aqui e comer, porque eu gosto, mas eu não posso, isso aí está me fazendo mal, isso aí está me prejudicando. Então, você coloca Deus em todos os momentos da sua vida. Naquelas coisas mais simples, você coloca Deus. Então, você alimenta o seu processo de santificação. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela precisa prevalecer na minha vida. Senhor, uma vez a gente foi orar, né, com uma galera assim e tal, e ó, vamos orar. Quando, por exemplo, alguém fala assim para você, gente, ó, agora vamos orar, entendeu? Vamos nos ajoelhar, cada um vai fazer uma oração individual, silenciosa, durante 1 minuto. Depois de 1 minuto, eu vou orar aqui da frente. Aí vai, todo mundo se ajoelha. Aí você fica esperando ali. Quando passam 30 segundos, você já fica assim, caramba, que 1 minuto é esse? Que a pessoa não começou a orar ainda, né? Você já fica angustiado. Por quê? Porque você não tem o hábito, você não desenvolve essa pegada de se apresentar a Jesus, de orar. Então, por quê? Porque a carne, ela luta contra o espírito, e as coisas espirituais, elas não agradam a carne. Então, nós temos que lutar contra a nossa natureza humana em todos os aspectos da nossa vida. Por quê? Porque aí nós somos inseridos diariamente no nosso processo de santificação. Então, se você, por exemplo, todo mundo tem um celular, né? Tá, você tem o teu celular, você leva teu celular para a escola? Levo. Claro, pastor, tem que me comunicar, eu tenho que falar.
Tem problema, você tem uma Bíblia, você leva a tua Bíblia para a escola? Sim ou não? Você que já está aí arrumadinho, está com a Bíblia dentro da mochila? Sim ou não? Aí você fala assim, pastor, não estou não, mas tenho a Bíblia no meu celular. Beleza, então. Quantas vezes você acessa o seu celular por dia? Aí você fala assim, pastor, eu acesso aí umas 958 vezes. Dessas 958 vezes que você acessa o seu celular, quantas vezes você abre a Bíblia para ler? Você está entendendo? Então, é complicado. É complicado por quê? Porque a gente precisa, a gente necessita. Geral agora vai sair para o colégio. Antes de sair, vai comer alguma coisa? Vou, pastor, porque senão eu morro, eu desmaio dentro da sala de aula. É um alimento, né? É um alimento físico. Então, a Bíblia é o nosso alimento o quê? Espiritual. Você precisa se alimentar, porque senão a sua vida espiritual desmaia. E com o tempo ela morre e você fica um cadáver ambulante andando pela rua, espiritualmente falando. Por quê? Você pensa em tudo contrário a Deus, você olha para tudo contrário a Deus, você ouve tudo contrário a Deus. Nada de Deus está em você. Você não sente vontade de fazer nada que está relacionado com Deus. Por quê? Porque você já está num processo de decomposição espiritual. Então, você precisa reagir a isso aí. Então, a primeira coisa, palavra de Deus, a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. No Grande Conflito, né, dentro da revista, tem uma frase que me chama a atenção. Diz assim, as verdades da palavra de Deus são um escudo contra os enganos de Satanás. Olha que frase. As verdades da palavra de Deus. Então, nós precisamos dessas verdades para nos blindar contra o quê? Os enganos de Satanás. E uma outra coisa, para não se estender muito, quando Paulo ele se depara com uma situação onde ele tem que falar do evangelho, ele diz assim, eu não me envergonho desse evangelho, porque esse evangelho é o quê? É o poder de Deus para a minha salvação. É o poder de Deus para a minha salvação. Aí eu pergunto, eu preciso ser salvo só quando Jesus voltar ou eu tenho que ser salvo todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. A palavra de Deus diz assim, olha, Jesus falando, né? Se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você acha que se você não tem uma vida de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia ou de oração, você vai conseguir testemunhar de Deus durante o dia? Não. Em que momento do teu dia alguém olha para você e fala assim, vem cá, você é um cristão? Você é um crente, não é? Você frequenta uma igreja? Em que momento do dia as pessoas se reportam a você como sendo uma pessoa de Deus? Se em momento nenhum acontece isso, você não está testemunhando de Deus. Então, você já entra num processo de dificuldades. Você já entra naquele processo em que Jesus fala assim, me chama de Senhor, mas não vai entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a gente tem que ligar um alerta. Se identifica, leva uma Bíblia na tua mão, vai com a camisa escrita Jesus. De alguma forma, em algum momento, entendeu? Você precisa testemunhar. Isso faz parte do processo da santificação. E não tem desenrolo. A igreja ela faz a semana do lenço, né? Quando você sai com lenço na rua, o pessoal, o que é isso? Aí você explica, eu sou do Clube dos Bravadores, da Igreja Adventista e tal, 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 tal. Nós agora estamos nessa semana, os 10 dias de oração.
esses 10 dias de oração, ele não tinha que ser 10 dias de oração. Ele tinha que ser o quê? 365 dias. Isso deveria, para mim e para você, ser dessa forma. Não, eu estou dentro dos 10 dias, mas eu tenho 365 dias de oração, porque todo dia eu abro a palavra de Deus, eu leio e oro a Deus. Isso aí é um hábito que eu desenvolvi, isso aí foi algo que eu consegui, através do poder de Deus, desenvolver na minha vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tudo é uma questão de hábito. Se você repetir, aí você repete. Só que é o seguinte, você vai para os 10 dias de oração, repete 10 dias a mesma coisa, mas você não consegue desenvolver o hábito de dar sequência. Ah, tudo bem. Aí a igreja vai e lança para você 21 dias de oração. Aí você fica 21 dias fazendo aquela meditação e aí depois você para. Aí a igreja vai, planeja para você, ó, agora nós temos 40 madrugadas com Deus. Aí, vou participar das 40 madrugadas. Aí você participa das 40 madrugadas, quando chega nas 40, você o quê? Para. Então você não consegue desenvolver o hábito. Se você não consegue desenvolver o hábito, isso não é um problema seu, isso é um problema de Deus. Então você tem que falar para Deus, Senhor, olha só, esse hábito não é uma coisa que me satisfaz e que me dá prazer, mas tu pode fazer isso em mim. Eu quero ter o prazer de abrir todo dia a Bíblia para ler. Eu quero ter o prazer de me ajoelhar e orar, de conversar contigo dentro do carro, de, poxa, na escola, separar um tempinho ali e me relacionar contigo. Eu quero sentir isso. Coloca isso em mim. Aí eu te pergunto, se você orar assim, você acha que Deus vai te atender, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é melhorar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus e você viver esse processo de santificação diariamente. Então, essa é a vontade de Deus. Nós temos que pedir. Aí, Jesus fala assim, ó, pedir e dar-se-vos-á. Você pode pedir que você vai receber, bate que a porta vai abrir. Então, se Jesus fala isso, nós temos que crer na palavra de Deus. Opa, eu lendo a Bíblia vi aqui que Jesus falou que se eu pedir, ele vai me dar. Então, Senhor, aí você vai e pede um monte de coisa que não tem nada a ver com o quê? Com santificação, com vida espiritual. Aí Paulo vai e fala assim, ó, vocês estão pedindo e não estão recebendo. Por quê? Estão pedindo errado. Então, tudo tem que ver com o que a gente pede a Deus. Se eu tenho dificuldade em entrar nesse processo de santificação diária, eu vou ter que mudar a minha oração. Eu vou ter que começar a pedir e conversar com Deus sobre os problemas espirituais que eu tenho. E aí Deus, então, ele vai trabalhar na minha vida, ele vai me santificar e eu vou sentir prazer nas coisas de Deus. Eu vou me tornar o quê? Uma testemunha viva. Por onde eu estiver, as pessoas vão ver em mim a beleza do caráter, a beleza da santidade de Deus em mim. Então, gente, é desenvolver um relacionamento para que essa santificação ela seja real na nossa vida diária. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar dentro dessa proposta de santificação. Orem por mim, eu estarei orando por vocês e Deus vai continuar nos abençoando, que essa jornada de 10 dias de oração, ela possa se tornar um hábito e nós possamos não mais parar, todos os dias acordar, mas não tem live, não tem problema, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me santificar, vou me entregar a Deus, vou pedir a Deus que esteja comigo durante o dia, vou sair para a escola e vou viver a minha vida na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo e a minha oração. Amém, pastor, amém. Que mensagem, assim, foi para mim, pastor. Pode ter certeza disso e acredito que para todos aqui. Bênção, bênção. Antes de nós Amém. orarmos, antes do pastor orar para a gente terminar,
Vamos dar um sorriso aí. Dá um sorriso aí pra gente bater a foto. Sorrisão, ó. Isso. Cadê Bia, Lulu? Cadê a Bia? Eu não tô vendo aí pra sair na foto. Parece aí, senão você não sai. Vou lá, hein? 1, 2, 3. Espera aí, sorrindo. Isso aí. Permite meu vídeo aí, Luciano. Só Hã? tá aparecendo meu rosto. Você tem que permitir a abertura da câmera. Relaxa, brother. Relaxa, não tem problema não. Pode deixar que teu ponto tá garantido. Isso aí, pessoal. Muito bom. Que Deus seja louvado e que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre você hoje e sempre, como o pastor falou, que a gente possa adquirir essa prática de estar bem mais pertinho de Jesus. Pastor, ora pela gente. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agora nos humilhamos na Tua presença, colocamos a nossa vida em Tuas mãos e queremos dizer, Senhor, nem tudo que nós queremos fazer, nós conseguimos. Às vezes a gente tem vontade, mas não consegue. Por quê? Porque necessitamos do Teu poder na nossa vida. Por isso, Senhor, derrame sobre nós o Teu Espírito, dá-nos o poder de ler a Bíblia, dá-nos o poder de orar. Ajuda a não termos dificuldades de frequentar os cultos, de fazer o nosso devocional, de estudar a nossa lição. Senhor, nos ajude. Não é fácil, a gente tem dificuldade, às vezes está com preguiça, às vezes esquece. Por isso, Senhor, nos ajude a lermos a Tua palavra, a estreitarmos a nossa comunhão contigo e não retire de nós o Teu Santo Espírito. Não nos lance fora da Tua presença. Nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.